Pois é, não lembra disso de lei do ex não, que Mirassol tem um monte, né? Isso aí é um problema danado. Mas, o Patrick, o que acontece, velho? O Leonardo Jardim, ele tava orientando mais, né? Não teve nenhuma ação assim ali à beira do gramado que chamasse mais a atenção, porque era um teste para orientação, né? Ele deixa ali o time que ele considera, eu não tenho dúvida nenhuma, se não tiver nenhum problema aí de ordem médica, o time que joga sábado contra o Mirassol é o time que iniciou diante do Red Bull Bragantino, né? Porque depois que você fica todo aquele tempo sem jogar, o Cruzeiro tinha feito a partida diante do América, aí teve jogo treino em que ele mesclou muita gente, mas, por exemplo, em relação ao teste com o Botafogo, o time teve apenas a entrada do Fabrício Bruno, que não pôde ir lá para o Rio por causa do nascimento. O nascimento é o Matheus Pereira, o Theo ainda não nasceu, mas está quase. Do Fabrício é um problema pessoal, a filhinha dele, mas está tudo bem já e ele não foi para o Rio, mas foi para Bragança e ele entrou na vaga do Gamarra. O restante do time foi o que iniciou, né? Diante do Botafogo. Então, contra o Botafogo e contra o Red Bull Bragantino, teve uma base, que eu acho que é a base que começa diante do Mirassol. Não deve fugir disso o Leonardo Jardim. Agora, para a sequência, aí a gente tem que ver. Agora, acho que é importante a gente chamar a Nação Azul mais uma vez. O Cruzeiro colocou mais de 30 mil ingressos vendidos, né, no último balanço. E eu acessei aqui, só tem vermelho superior para o torcedor do Cruzeiro. O laranja superior ainda não foi aberto e nem o roxo superior. Então, o Cruzeiro está esperando uma melhora nessa venda do vermelho superior para abrir o laranja superior. Porque dentro daquilo que o Cruzeiro faz, o Mineirão, quando você abre todos os setores, independentemente de lotar ou não, ele tem um custo muito considerável. E isso é uma das coisas que o Pedro Lourenço vem falando em toda a entrevista que ele tem a oportunidade, para se ter um custo melhor no Mineirão. Então o Cruzeiro pensou o seguinte: abre amarelo superior, amarelo inferior, setores aí populares, né, que tem o ingresso time do povo, laranja inferior também, vermelho inferior, roxo inferior, aí até por causa do sócio diamante. E abriu o vermelho superior logo em sequência, porque a venda estava muito boa. Agora precisa dar uma aquecida aí nessa venda do vermelho superior, para até quinta, eu acho que dá tempo de abrir o laranja superior e colocar aí um público de 45 mil para mais no sábado, né? Um horário legal, 18h30, 6h30, começo de Campeonato Brasileiro, muito tempo sem ver o Cruzeiro, então bora lá todo mundo comprar ingresso. Se melhorar o vermelho superior, o Cruzeiro abre o laranja superior e aí tem a oportunidade do time do povo comprar também, Patrick. Nação Azul, bora melhorar principalmente o vermelho superior, porque é uma coisa que cobramos principalmente a diretoria do Cruzeiro, que aí em relação ao que o Samuca falou, né, os gastos de abrir setores no Mineirão. Quando o Cruzeiro tem tomado a atitude de não abrir o vermelho superior, nós cobramos, porque sabemos que historicamente a torcida do Cruzeiro gosta de ir ali, então vamos melhorar ali, né, logicamente aquele que poderá acompanhar o Cruzeiro nessa estreia do Campeonato Brasileiro, para quem sabe bater ali os mais de 40 mil torcedores no sábado, pensando em um dia, o horário, é um horário que dá para se programar, principalmente aqueles que vêm do interior, e eu sendo do interior, sei que isso é importante também, viu, Pedrão? Agora, em relação até que o Samuca falou, do time ideal, Matheus Pereira, né, na sua visão, você já falou um pouco sobre isso ontem, mas gostaria de falar mais sobre. Matheus Pereira, na sua visão, iniciaria esse jogo entre os titulares ou diante, né, desses últimos jogos, tanto jogos treinos quanto amistosos em que ele não participou? O melhor e o cenário ideal é o Matheus Pereira iniciar no banco de reservas e não entre os 11 titulares no sábado na estreia do Cruzeiro contra o Mirassol. Ô Patrick, eu acho que até por uma questão de justiça e de repetição, né, a gente está falando muito ali de errar e corrigir determinados erros. O Matheus Pereira não teve essas oportunidades e aí por um problema, não um problema pessoal, uma situação pessoal do atleta que o Cruzeiro aceitou muito bem, ele não viajou para jogar contra o Botafogo e não jogou contra o Red Bull Bragantino. Então acho que treinando durante a semana ele tem condições de figurar no banco, mas acho que o ideal mesmo é respeitar os processos e aqueles atletas que estiveram à disposição contra o Botafogo e contra o Mirassol
que eles possam iniciar como titulares. A gente até debateu isso ontem, né, que perguntaram quem sairia do quarteto ofensivo. Eu acho, e mesmo gostando da atuação dele lá em Bragança, que o Caio Jorge sairia, porque eu acho que o Wanderson tem agregado muito ao Cruzeiro pelo lado direito, tem ajudado muito o William ofensivamente, e aí o Matheus Pereira entraria mais centralizado, como um camisa 10, mas para esse confronto com o Mirassol, até por uma justiça para os atletas que já atuaram no amistoso e no jogo treino, o Matheus Pereira iniciaria no banco. Ele fez falta no jogo contra o Bragantino. Acho que um jogador com as características dele seria muito interessante, né? O cara de cadência, de ajudar a construir jogadas. O Leonardo Jardim falou sobre isso, né? Que queria que o Cruzeiro ficasse mais com a bola e cometesse menos erros. Então, o Matheus Pereira poderia ajudar nesse sentido. Mas eu acho que até para privilegiar e para premiar quem tem trabalhado, quem tem participado dos desafios fora dos treinamentos, o Matheus Pereira iniciaria no banco de reservas, mas não que ele não vá entrar na partida, não que ele não vá ser um cara importante. O papel que ele tem para esse grupo depois do jogo contra o Bragantino. Mas pensando para o confronto contra o Mirassol, eu iniciaria com o Matheus no banco de reserva. Sequência de 2 meses, 20 jogos. Lembrando que depois do Mirassol, terça-feira, já tem a estreia na Copa Sul-Americana. Você lembrou muito bem, né? O Leonardo Jardim, diante do seu histórico como treinador, e ele já falou isso algumas vezes, e vamos ver isso na prática, consegue também, né, fazer com que seu time, aqueles 11 iniciais, seja de acordo também, para minar as ações dos adversários sem perder a sua essência. Sequência de jogos, falei algo, não sei se você concorda. Diante de tudo que eu estou vendo e no histórico do Leonardo Jardim, os 11 ideais na minha cabeça daquilo que o Cruzeiro poderia escalar desde o início, eu já estou me preparando para ver muitas poucas vezes em campo jogando junto. Eu acho que esse Cruzeiro vai rodar bastante nesses 2 meses aí, nessa sequência de jogos. E para você, Pedro, é mais ou menos isso também? Ô, Patrick, acho que sim. A gente até debateu isso também, né, semana passada. Não acho que ele vai trocar os 11 jogo a jogo. Mas, assim, 3, 4 atletas sendo modificados, a gente pode esperar isso. A gente até... O Samuel colocou lá na live, né, a matéria do GE falando sobre o Jorge Jesus, que ele fazia essas mudanças, e acho que o Leonardo Jardim vai seguir uma linha parecida. Ele falou também sobre isso na entrevista, né, a importância de rodar o elenco, de dar tempo de jogo para essa galera durante os jogos treinos, justamente por isso. O Cruzeiro vai ter uma sequência dura, o Cruzeiro joga no sábado, viaja no domingo, aí depois joga na terça, aí volta, tem que jogar com o Internacional, então a gente vai ter um Cruzeiro que roda esse elenco. E aí é importante todo mundo estar inserido dentro da ideia do treinador, justamente para não ter essa queda de desempenho. Mas que ele vai rodar esse time, isso eu tenho certeza, e acho que o torcedor do Cruzeiro já pode ir se preparando, porque isso vai acontecer nos próximos meses. Ainda falando de estreia, Pedro, vamos lá. Parâmetro do Cruzeiro, um campeonato mineiro muito ruim. O Mirassol também vive um momento ruim, porém o parâmetro dele foi campeonato paulista. O torcedor que estará principalmente no Mineirão e todos nós acompanhando, né, esse Cruzeiro na estreia do Campeonato Paulista, estamos muito confiantes. O Cruzeiro tem que iniciar vencendo, ganhando os 3 pontos e, se possível, né, além dos 3 pontos, jogando bem. Mas, enfim, enquanto você vê imagens aí já da Toca da Raposa 2 aqui na Samuca TV, daqui a pouco todos os detalhes do treinamento aí nessa manhã lá na Toca da Raposa. Ô Pedro, o torcedor que vai estar no Mineirão, até pensando em apoio, né, a expectativa também alta para uma estreia, de um Mirassol que é a primeira vez jogando uma Série A, mas é um time que já foi mais testado neste ano do que o próprio Cruzeiro, pensando no seu estadual, em que é o melhor, né, em termos de qualidade técnica do país. Talvez essa impressão de uma facilidade, né, teórica que o Cruzeiro vai encontrar no Mirassol não seja tão fácil assim, ou não seja tão verdade assim, melhor dizendo, né, pelo parâmetro do time que foi testado bastante lá no Campeonato Paulista? Ô Patrick, pode ser, mas tem um ponto também que ele precisa de entrar no debate, que é com relação às trocas de comando técnico no Mirassol, né? O Mirassol vai jogar contra o Cruzeiro
com um técnico que não treinou durante o Campeonato Paulista. É até um conhecido do torcedor do Cruzeiro, Rafael Guanães. Ele foi auxiliar do Pesolano, depois foi ser treinador, treinou Novo Horizontino, treinou o Operário de Ponta Grossa. É um treinador jovem que tem muitas ideias positivas, mas acho que o Mirassol ele foi mais testado que o Cruzeiro pelo nível competitivo do Campeonato Paulista. Mas é um time que tem muitos defeitos, que não fez muitas mudanças no que diz respeito a contratações. Então, o que o torcedor viu do Mirassol no Campeonato Paulista, a nível dos atletas, é provavelmente que o Cruzeiro vai observar, o torcedor do Cruzeiro e o Cruzeiro vai observar nessa primeira rodada. Acho que é um adversário teoricamente fácil, olhando para a sequência do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem Internacional, depois tem jogo contra o Bahia, tem uma sequência dura até a parada para o Super Mundial. Então, o Mirassol talvez seja ali um refresco. Mas no Campeonato Mineiro também a gente teve vários refrescos e não conseguiu se impor ou aproveitar disso. Então, acho que é o ponto de atenção e o ponto de receio do torcedor do Cruzeiro com relação a essa estreia. O time precisa melhorar, precisa mudar essa impressão que deixou no Campeonato Mineiro, e acho que nada melhor do que um adversário como o Mirassol, respeitando sempre a instituição, mas que, de novo, não vai brigar na mesma parte da tabela do que o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro precisa de fazer valer essa diferença, e aí tem tudo para usar o apoio da Nação Celeste, né? A gente estava falando muito da presença do público ao seu favor, mas dentro de campo o Cruzeiro tem totais condições de fazer uma estreia tranquila. Acho que se conseguir complicar uma estreia diante de um adversário mais fragilizado, é até um ponto de atenção maior para o restante do campeonato. Para mais de 1.700 aparelhos nessa manhã aqui, ó. Você já vê imagens, como já diria o outro aí, ó, na sua telinha. Lá do... Que tapete, hein? Ô, saudade da minha época de várzea, viu, Pedrão? Que não encontrava tapetes assim. Mas, enfim, tapetinho ali. Daqui a pouco os jogadores do Cruzeiro fazendo todos os trabalhos. Você acompanhará aqui na Samuca TV, como sempre, de praxe, né? Mandando mais alguns salves, Pedrão, de pessoas que despertaram cedo. Está aqui conosco nessa live da parte da manhã. O Willan do Vitor mandando um bom dia. Tamo junto. Quem mais por aqui? Sérgio Soares também mandando um bom dia. Davidson Lucas também por aqui, um salve para você, meu querido. Ô Lucas Eusébio, você mandou um superchat aqui que eu não gostaria de ler, porém superchat vamos ler aqui, ô Pedrão. Sábado contra o Mirassol é porrada neles, isso não deu muito certo ontem, né? Então é melhor, como diz o Luiz Costa aqui, mexe com isso não, vamos vencer com contundência, mas nada desse trem de porrada neles, que ontem acabou dando ruim, né, Pedrão? O homem foi lá, falou... Mas falar até papagaio fala, né? Como já diria o outro. Faltou postura dentro de campo, o Brasil foi goleado. Não, sem isso de porrada neles, é jogar bola, o Cruzeiro tem condições de vencer o Mirassol, até porque essa frase não pegou bem, quem falou não jogou bem e o time foi amplamente dominado pelo adversário, né? O Brasil foi massacrado pela Argentina, acho que o 4-1 ainda foi pouco com relação ao que foi o jogo, mas o Cruzeiro vai fazer diferente se Deus quiser e vai iniciar esse Campeonato Brasileiro com o pé direito vencendo o Mirassol. É isso aí, Eduardo Martins também membro e parceiro aqui, mandando um salve, tamo junto. Quando vocês falam com todo respeito ao clube, eles sempre ganham, é uma zica que fazia parte do passado, agora não. Temos o Leonardo Jardim à beira de campo. Até a minha expectativa, Pedro, nesses 20 jogos em 2 meses, né, praticamente aí podemos dizer uma média de a cada 2 partidas por semana, até ali início de junho, é um Cruzeiro que possa melhorar esses números. Até falando em postura, eu tenho visto, né, tanto nas declarações dos jogadores, do treinador também, querendo e impondo e talvez trazendo para o DNA desse elenco uma postura de um time vencedor, né? Um time que vem de cara às suas derrotas, porque eu creio que uma das alegações da torcida do Cruzeiro que tem faltado esse elenco há algum tempo postura dentro de campo em partidas importantes, inclusive, e que vende muito fácil, né, as suas derrotas, quando você vê outros adversários que para poder vencer você precisa suar sangue praticamente, e o Cruzeiro vendendo muito fácil. Isso tomara que com a postura daquilo que eu tenho visto, como eu disse, nas declarações dos jogadores, do treinador, parece que vai ser um Cruzeiro que vai em busca dos 3 pontos a qualquer custo